Um mega condomínio está nascendo em São Paulo. Um conjunto absurdo de 124 torres distribuídas sobre 450 mil metros quadrados, com escolas, UBS, comércio, parques e um terminal de ônibus que conecta a vida cotidiana à metrópole. O nome é Reserva Raposo, na zona oeste de São Paulo. Em números, são mais de 22 mil apartamentos e capacidade projetada para 80 mil moradores até 2030, podendo chegar até 100 mil no futuro. População maior do que a de mais de 6 mil cidades brasileiras. Por incrível que pareça, o modelo ultrapassa todos os maiores complexos da China, que chegam até 78 mil habitantes. Neste vídeo, você verá por que esse projeto surgiu ali, como funciona a engrenagem urbana de um bairro de 15 minutos, os truques de engenharia que aceleram a construção e o que já foi entregue. O empreendimento está cravado no Jardim Boa Vista, zona oeste de São Paulo, com frente operacional para Raposo Tavares, ASP 270. Essa rodovia concentra fluxos intensos de ônibus e automóveis que entram e saem da capital diariamente. No entorno, coexistem bairros consolidados, lotes subutilizados e carência histórica de equipamentos públicos. É nesse vazio de serviços e moradia bem localizada que o conjunto se insere, costurando quadras e abrindo frentes ativas na rua para ativar o cotidiano. São Paulo convive com déficit habitacional e com a maioria dos empregos alinhada a eixos de transporte já existentes. A expansão periférica alongou trajetos e aumentou o custo da mobilidade diária. Produzir moradia próxima a corredores, onde a infraestrutura já está implantada, reduz pressão sobre novas redes e encurta deslocamentos. O público atendido é diverso. Parte das unidades se articula com programas habitacionais do Estado e do município, voltada a famílias elegíveis a faixas de renda específicas. Outra parcela mira o mercado privado de apartamentos compactos, com custos previsíveis de condomínio e manutenção. A lógica é evitar o condomínio dormitório. Dentro do perímetro surgem UBS, creches, escola, centro para idosos, biblioteca, quadras e parques. A mobilidade é estruturada para priorizar transporte coletivo e ativo. Ao lado da Raposo, o plano prevê terminal de ônibus integrado à rede municipal e metropolitana, com linhas alimentadoras conectando as estações de metrô e polos de emprego. Internamente, calçadas ampliadas, ciclovias e travessias niveladas organizam o fluxo de pedestres e bicicletas. O automóvel não desaparece, mas deixa de ser padrão. A matriz de deslocamento do bairro parte do ônibus e da caminhada, o que reduz picos de tráfego e melhora a confiabilidade dos tempos de viagem. O desenho urbano parte de um perímetro contínuo de cerca de 450 mil metros quadrados, que se abre em quadras conectadas por calçadas largas, ciclovias e passagens de pedestres que encurtam rotas do dia a dia, com térreos comerciais distribuídos como frentes ativas que iluminam a rua e ampliam a sensação de segurança. A contagem é direta: 124 torres, mais de 22 mil apartamentos e 35 mil metros quadrados destinados a comércio e serviços, com UBS, creches, escola, centro para idosos, biblioteca, auditório, quadras e parques, compondo um pacote de equipamentos públicos que transforma a rotina em caminhadas de poucos minutos. A lógica é de bairro de 15 minutos, operando em escala de cidade, onde o mix de usos reduz deslocamentos e cria massa crítica para o comércio local, enquanto o paisagismo forma corredores verdes que servem tanto de eixo de convivência quanto de infraestrutura hídrica. Jardins de chuva e parques lineares recebem e retardam o escoamento, alimentam áreas de infiltração e colaboram para microclima mais ameno, com fiação subterrânea que limpa a leitura visual e melhora a confiabilidade dos serviços. A mobilidade coletiva é peça estrutural, com área reservada para um terminal de ônibus integrado à rede municipal e metropolitana e com linhas alimentadoras conectando o bairro a estações de metrô e polos de emprego na zona oeste e no centro expandido. Internamente, a hierarquia muda. O pedestre tem prioridade, a bicicleta ganha trajetória contínua e o automóvel fica em bolsões e subsolos que liberam fachadas ativas e calçadas desobstruídas, o que suaviza picos
picos de tráfego e estabiliza tempos de viagem. As tipologias residenciais foram pensadas para perfis variados, combinando unidades compactas de custo mensal mais leve e apartamentos maiores para lares que precisam de mais quartos, sempre com o espaço público funcionando como extensão da casa. O lazer privado divide protagonismo com praças, parques lineares e equipamentos esportivos, o que tira a pressão das áreas condominiais e mantém as ruas vivas ao longo do dia. O plano de instalações acompanha a escala, com anéis de distribuição elétrica e redundâncias internas, redes enterradas que coletam água de telhados e pisos drenantes e lançamento controlado para jardins de chuva, reduzindo alagamentos e ilhas de calor. A iluminação pública e o mobiliário são desenhados para rotas legíveis, com pontos de travessia nivelados e sinalização que orienta pedestres, ciclistas e circulação de carga e descarga, enquanto a gestão de resíduos se apoia em áreas técnicas ventiladas e acessos dedicados que evitam conflito com o fluxo principal. A implantação começou por frentes estratégicas que criam massa crítica, com fases iniciais ancoradas por programas habitacionais e entrega de vias internas, paisagismo primário e mobiliário urbano básico, de modo que as primeiras chaves viessem acompanhadas de serviços reais e não apenas de torre isolada. Em 2024 e 2025, marcos de entrega somaram milhares de unidades e abriram o caminho para equipamentos públicos prioritários, com o bairro ganhando desenho reconhecível antes mesmo de toda a malha estar construída. No canteiro, a engenharia trabalha em cadência industrial, com segmentação por frentes simultâneas que sustentam dezenas de estruturas no ar ao mesmo tempo e com formas trepantes, gruas de grande porte e centrais de concreto que alimentam ciclos de pavimentação repetíveis. O fluxo é padronizado, armação pré-moldada, concretagem cronometrada, cura controlada, desmontagem de forma e subida do próximo lance, enquanto o BIM antecipa interferências entre estrutura e instalações, reduzindo o retrabalho e transformando milímetros de desvio em ajuste digital e não em obra refeita. A logística interna funciona como linha de produção, com vias temporárias sinalizadas, janelas de recebimento para insumos pesados, baias de armazenamento a poucos metros dos pontos de içamento e turnos organizados por janela de vento e temperatura, o que permite manter produtividade mesmo com múltiplas torres em fases diferentes. O controle de qualidade roda como protocolo repetido, ensaios de resistência e estanqueidade, inspeção de planicidade e checklist de instalações, garantindo que a torre que sai do forno 1 tenha o mesmo padrão da torre que sai do forno 40. À medida que as residências avançam, a infraestrutura pública se encaixa, com a UBS em implantação programada para acompanhar o crescimento populacional, creches e escola abrindo matrículas progressivas por turma e praças e parques lineares entregues por trechos que conectam fases e oferecem permanência mesmo durante a obra. O comércio de proximidade entra em operação por ondas, priorizando serviços essenciais como mercados, padarias e farmácias, depois academias, papelarias e restaurantes, para que a rua se mantenha ativa e a dependência de grandes deslocamentos reduza mês a mês. No status atual, o bairro já exibe eixos verdes que atravessam o perímetro, calçadas ampliadas compatíveis com a altura das torres e primeiras frentes comerciais energizando os térreos, com rotas de pedestre e ligando moradia e serviço público em poucos minutos. Onde havia lote fragmentado, agora há um tecido contínuo que opera como bairro, com horários de carga e descarga definidos, sinalização consolidada e vigilância natural gerada pelo uso constante, o que aumenta a sensação de segurança e reduz conflitos de circulação. A próxima etapa mira consolidar o espinhaço residencial, estabilizar o mix comercial nos 35 mil metros quadrados de lojas e serviços e colocar o terminal de ônibus em operação plena, permitindo que a matriz de deslocamento gire de fato em torno do transporte coletivo e da caminhada. Com o adensamento chegando ao patamar de cruzeiro, a chave passa a ser gestão cotidiana, manutenção de calçadas e drenagem, poda programada, calibragem de horários de entrega e métricas públicas de desempenho urbano, como tempo de deslocamento, vagas escolares, capacidade de atendimento da UBS, geração de empregos e registros de alagamento.
Em escala global, o parâmetro imediato são os conjuntos residenciais da China. Em Hong Kong, esses blocos viraram cidades compactas sobre estações de metrô e shopping centers. Lohas Park, na costa leste de Tseung-Kwan-O, soma 76 blocos distribuídos por fases que já ultrapassam 22,4 mil unidades, com ocupação estimada em até 58 mil moradores e uma espinha dorsal de transporte pesado, comércio integrado e áreas verdes suspensas. O desenho privilegia torres altas em plataformas comuns, com decks que conectam residências, escolas e um centro comercial ancorado no MTR. Meifu Sunshuen, erguido entre as décadas de 1960 e 70, consolidou o padrão cidade vertical e, por anos, foi referência mundial de adensamento privado. São 99 blocos, 13.500 unidades e uma população que oscila entre 70 e 78 mil moradores, apoiada por uma malha de serviços de bairro, praças elevadas e acessos múltiplos a grandes vias. O peso histórico de Meifu está no volume e na capacidade de absorver rotina completa em um perímetro contínuo conectado a empregos e transporte. Kingswood Villas agrega outra peça ao quadro, com 58 blocos e aproximadamente 15,8 mil unidades, organizadas em fases que se articulam por passarelas, praças internas e um sistema de ônibus e trem leve que alimenta o eixo metropolitano. A experiência de moradia inclui escolas particulares, clubes e um varejo de proximidade que ocupa os térreos e bordas dos blocos. O resultado é um mosaico de vizinhanças repetidas com pequenas variações, que garante padronização de operação e serviços. Colocado ao lado desses gigantes, o Reserva Raposo encara um comparativo direto em unidades e população projetada, mesmo sem as mesmas alturas médias e sem uma estação de metrô cravada no núcleo. O número de 22 mil apartamentos o coloca no patamar de Lohas Park por estoque, enquanto a meta de 80 mil moradores o faz tangenciar a faixa histórica de Meifu em população, com a ressalva de que o conjunto paulista nasce em outro regime urbano e com outra lógica de mobilidade. Em vez de um hub ferroviário pesado, a espinha dorsal é um terminal de ônibus integrado a linhas alimentadoras e a um comércio de 35 mil metros quadrados, distribuído em frentes ativas. Quando as 124 torres estiverem entregues e o terminal de ônibus operar em regime pleno, a rotina diária fica mais curta e previsível, porque serviços essenciais passam a caber em trajetos a pé de 5 a 12 minutos e compras rápidas, consultas básicas e ida à escola deixam de exigir integrações longas. Em um mês útil, essa compressão do tempo libera algo entre 8 e 15 horas por morador, que deixam de ser gastos no trânsito e viram estudo, descanso ou renda. A matriz de deslocamento muda de perfil, com caminhada e bicicleta respondendo por 45 a 60% das viagens curtas internas e o ônibus por 25 a 35%, enquanto o automóvel vira apoio e não regra. Na prática, as viagens de carro por domicílio caem de algo como 1,4 e 1,8 para 0,8 e 1,2 por dia e, somadas aos 22 mil lares, retiram das vias entre 13 mil e 22 mil viagens de automóvel por dia, o que ajuda a estabilizar os tempos de ônibus nos horários de pico. O bolso sente o efeito de imediato, porque a menor dependência de aplicativos e integrações pagas corta de 15% a 30% da despesa mensal com transporte por família. Em casas que gastavam de R$500 a R$800 por mês, a economia fica na faixa de R$75 a R$240 mensais e, somada ao bairro inteiro, ultrapassa 20 milhões por ano reinjetados no comércio local. Mas e você? O que acha deste mega projeto habitacional? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista ao vídeo anterior.